Imunodeficiências primárias. Embarquemos numa viagem fascinante pelo intrincado mundo das imunodeficiências primárias, um conjunto de condições genéticas raras, que paradoxalmente nos oferecem uma profunda compreensão sobre a complexa orquestra do nosso sistema imunológico. Imagine o corpo humano como um reino meticulosamente defendido, onde um exército de células especializadas trabalha em perfeita harmonia para repelir invasores como bactérias, vírus e fungos. Este exército, nosso sistema imunológico, é uma orquestra de células, cada uma desempenhando um papel vital na manutenção da saúde. As IDPs surgem como desafinações nessa orquestra, erros genéticos que comprometem o desenvolvimento ou a função dessas células de defesa. A gênese das IDPs reside predominantemente em mutações genéticas. Os genes são como manuais de instrução, essenciais para a produção das proteínas que compõem o sistema imunológico. Uma mutação, seja uma página rasgada ou uma letra trocada nesse manual, pode resultar na produção de proteínas defeituosas ou na ausência delas, desencadeando uma série de problemas imunológicos. A diversidade das IDPs é notável, cada uma com uma história e mecanismo distintos. A A-gamaglobulinemia, ligada ao X, por exemplo, é caracterizada pela ausência ou disfunção dos linfócitos B, os soldados responsáveis pela produção de anticorpos. Imagine um quartel-general incapaz de mobilizar seus soldados. É isso que acontece na AGLX, causada por mutações no gene BTK, crucial para o desenvolvimento dos linfócitos B. Sem esses soldados, o organismo se torna vulnerável a infecções bacterianas e virais, manifestando-se através de infecções respiratórias frequentes, sinusites e otites. Em contrapartida, a imunodeficiência comum variável apresenta um cenário diferente. Os linfócitos B estão presentes, mas a produção de anticorpos é ineficaz. É como se os soldados tivessem armas, mas elas não funcionassem corretamente. A IDCV, mais complexa em sua origem, é associada a mutações em diversos genes que regulam a ativação e função dos linfócitos B e T, resultando em uma produção deficiente de anticorpos. Pacientes com IDCV são propensos a infecções recorrentes, sobretudo respiratórias e gastrointestinais, e podem desenvolver doenças autoimunes, nas quais o sistema imunológico ataca o próprio corpo. A imunodeficiência combinada grave, ou IDCG, por sua vez, representa um cenário ainda mais desafiador, afetando tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T. É como se o exército inteiro estivesse sem treinamento e armas. Mutações genéticas como aquelas nos genes RAG1 ou RAG2 comprometem a reorganização dos genes dos receptores de linfócitos, impossibilitando o desenvolvimento dessas células. A IDCG é uma das IDPs mais graves, deixando o paciente vulnerável a infecções por todos os tipos de micro-organismos, e pode ser fatal se não tratada precocemente. A doença granulomatosa crônica, ou DGC, ilustra uma falha nos fagócitos, as células que englobam e destroem invasores. É como se os soldados conseguissem engolir o inimigo, mas não o destruíssem. Mutações em genes codificadores da NADPH oxidase, enzima essencial para a produção de radicais livres de oxigênio, comprometem a capacidade dos fagócitos de destruir micro-organismos. Pacientes com DGC sofrem infecções bacterianas e fúngicas recorrentes e desenvolvem granulomas, massas de células imunológicas em resposta a infecções persistentes.
Finalmente, a deficiência de adesão leucocitária, ou DAO, apresenta um problema de ligação. As células de defesa não conseguem aderir corretamente ao revestimento dos vasos sanguíneos, dificultando sua migração para os locais de infecção. É como se os soldados não conseguissem deixar a base para o campo de batalha. Mutações em genes que codificam proteínas de adesão impedem a interação eficaz entre células imunológicas e endotélio. Pacientes com DAO sofrem infecções bacterianas graves, dificuldade de cicatrização e atraso na queda do cordão umbilical. No nível molecular, cada mutação genética resulta em um defeito na produção ou função de uma proteína específica. Essas proteínas podem ser receptores de superfície celular, enzimas, proteínas de sinalização, fatores de transcrição ou proteínas de adesão, todos cruciais para a comunicação, ativação e funcionamento do sistema imunológico. O defeito em uma única proteína pode desencadear uma cascata de eventos que levam à disfunção de todo o sistema. Entretanto, apesar da complexidade das IDPs, avanços científicos têm proporcionado esperança aos pacientes. Transplante de medula óssea, terapia de reposição de imunoglobulina, terapias gênicas e medicamentos antimicrobianos e antifúngicos são opções terapêuticas que melhoram a qualidade de vida e aumentam a sobrevida dos pacientes. Cada nova descoberta nos aproxima de tratamentos mais eficazes, revelando o intrincado funcionamento do sistema imunológico e como a genética e a bioquímica moldam nossa saúde. As IDPs, portanto, não são apenas desafios médicos, mas também oportunidades de aprendizado, demonstrando a complexidade do sistema imunológico e a importância da pesquisa científica. Ao desvendar os mecanismos por trás dessas condições, podemos desenvolver estratégias terapêuticas mais eficazes e oferecer um futuro mais saudável e promissor para aqueles que convivem com essas condições. Imunodeficiências secundárias. Preparem seus microscópios e lupas, futuros cientistas, porque nossa jornada de exploração do sistema imunológico continua. Hoje, vamos mergulhar no mundo das imunodeficiências secundárias, aquelas que não nascem com a gente, mas que se desenvolvem ao longo da vida, muitas vezes por conta de vilões que invadem nosso reino. Pensem no sistema imunológico como um super-herói que, às vezes, acaba perdendo seus poderes por conta de circunstâncias externas. Vamos entender melhor como isso acontece. Imunodeficiências secundárias. Os vilões que roubam os superpoderes. Diferente das imunodeficiências primárias, que são causadas por erros genéticos, as secundárias são como acidentes de percurso. Elas surgem por causa de outros problemas de saúde, infecções, medicamentos ou até mesmo por um estilo de vida não tão saudável. É como se o nosso super-herói estivesse enfrentando um inimigo mais forte ou um campo minado que o enfraquecesse. Os vilões mais comuns. Infecções. Alguns vírus, bactérias e até mesmo fungos podem ser tão espertos que conseguem atacar o próprio sistema imunológico, enfraquecendo nossas defesas. O exemplo mais famoso disso é o vírus HIV, que vamos detalhar daqui a pouco. Mas outros vírus, como o sarampo e a rubéola, e até mesmo algumas infecções bacterianas graves, podem causar uma diminuição temporária ou permanente das células de defesa. Medicamentos. Alguns medicamentos, como os corticoides e os imunossupressores, usados para evitar a rejeição de órgãos transplantados,
podem ser como soníferos para o sistema imunológico. Eles diminuem a atividade das células de defesa para controlar a inflamação ou evitar rejeição, mas, ao mesmo tempo, deixam o organismo mais vulnerável a infecções. É como se o nosso super-herói estivesse usando um traje que o deixa mais lento. Desnutrição. A falta de vitaminas, minerais e proteínas pode ser como a falta de combustível para o nosso super-herói. Sem os nutrientes certos, as células de defesa não conseguem se desenvolver e funcionar corretamente. É como tentar fazer um carro andar sem gasolina. Doenças crônicas. Doenças como o diabetes, a insuficiência renal e o câncer também podem enfraquecer o sistema imunológico. É como se o nosso super-herói estivesse lutando em várias frentes ao mesmo tempo, ficando exausto e com menos energia para combater as ameaças. Idade. O envelhecimento também pode afetar a força do sistema imunológico, tornando as pessoas mais suscetíveis a infecções. É como se o nosso super-herói estivesse ficando um pouco mais lento com o tempo. O HIV e a AIDS. A história de um vilão que ataca o centro de comando. Agora, preparem-se para conhecer um dos vilões mais famosos e traiçoeiros do mundo das imunodeficiências. O vírus da imunodeficiência humana, ou HIV. Esse vírus é como um espião que se infiltra no sistema imunológico e ataca as células que estão no centro de comando, os linfócitos T, CD4+. O ataque silencioso, invasão. O HIV entra no corpo através de fluidos como sangue, sêmen e secreções vaginais, e começa sua busca pelos linfócitos T, CD4+. Ele se liga a essas células usando seus ganchos de proteína. Infiltração. Uma vez ligado, o HIV injeta seu material genético dentro do linfócito T, CD4+, como um espião que invade o computador central do nosso super-herói. Replicação. O material genético do HIV força a célula a produzir cópias do vírus, como se ela estivesse produzindo um exército de mini-espiões. Destruição. Os novos vírus saem da célula infectada, destruindo-a no processo, como se o espião sabotasse o computador central após obter as informações que queria. Além disso, ao se replicar, o HIV também causa disfunções nas células T, CD4+, que sobrevivem. Queda das defesas. Com o tempo, a quantidade de linfócitos T, CD4+ diminui, e o sistema imunológico fica cada vez mais fraco, como se o super-herói estivesse perdendo seus poderes. AIDS. O estágio final da batalha. Quando o número de linfócitos T, CD4+, atinge níveis muito baixos, a pessoa desenvolve a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS. Nesse estágio, o sistema imunológico está tão fraco que o organismo se torna vulnerável a uma série de infecções e doenças que, em pessoas saudáveis, não causariam problemas. Essas infecções são chamadas de oportunistas, pois se aproveitam da fraqueza do sistema imunológico. A boa notícia: tratamento e prevenção. A boa notícia é que hoje, com os avanços da medicina, podemos controlar a infecção pelo HIV com medicamentos antirretrovirais. Esses medicamentos não curam a infecção, mas impedem a replicação do vírus e permitem que a pessoa viva uma vida longa e saudável, com um sistema imunológico mais forte. É como se os nossos cientistas tivessem criado um escudo para o super-herói, impedindo que o espião o dominasse. Além disso, a prevenção é a melhor arma contra o HIV. Usar preservativo nas relações sexuais, não compartilhar seringas e agulhas e fazer exames regulares são medidas essenciais para evitar a transmissão do vírus. É como se o super-herói usasse um traje especial que o protegesse dos ataques.
O sistema imunológico. Um campo de batalha em constante transformação. As imunodeficiências secundárias nos mostram como o sistema imunológico é sensível a diversos fatores externos e como a saúde depende de um equilíbrio delicado. Cada vilão que tenta enfraquecer nossas defesas nos ensina uma lição valiosa sobre como nosso corpo se protege e como podemos cuidar melhor da nossa saúde. Assim, encerramos mais uma etapa da nossa jornada pelo mundo do sistema imunológico. Espero que tenham se divertido e aprendido muito sobre as imunodeficiências secundárias e o vírus HIV. Continuem explorando e questionando, pois o futuro da saúde está em suas mãos.